Mãe, se você chegou aqui, aqui é o teu lugar. Não sai daqui porque aqui nós vamos bater um papo. Vamos falar das mães que estão cansadas. Você aí tá cansada? Gente do céu, ser mãe cansa. Cansa e como cansa. A mamãe que fala aí que não tá cansada, que a vida é sempre, né, um mar de rosas, não tem com que se preocupar. Meu Deus do céu, toda mãe, ela tem uma demanda muito forte, muito pesada. E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho, vamos entender por que a gente tem essa carga tão pesada, por que a gente quer dar conta de tudo. Primeiro eu já quero deixar aqui claro que a gente não dá conta, não adianta. Esquece esse negócio de que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. Alguma coisa no dia aí vai ficar pendente que a gente não vai conseguir resolver. Eu quero já pedir aqui para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo para aquela mamãe que está também precisando descansar, precisando de uma direção. Eu quero que você também, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, para que o nosso canal cresça e vá alcançando mais pessoas para assistir aqui o nosso conteúdo. Bem, por que eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando esse vídeo porque exatamente no ano passado, nós estamos em 2025, e em novembro de 2024 eu cheguei no meu limite. Isso mesmo, cheguei no meu limite. Sabe aquela exaustão, aquela insatisfação que parece que você faz e nada resolve? Pois é, para você que talvez não me conheça, eu sou Adilene, eu sou esposa, eu sou mãe de duas meninas, uma de 18, uma de 9. Eu sou cristã, sou formada em pedagogia. E até o mês de novembro eu estava trabalhando na área da educação. E exatamente no dia 1º de novembro eu cheguei no meu limite. E a gente sabe quando está chegando o nosso limite. Às vezes a gente ignora, às vezes a gente ignora e continua, e aí depois acontece coisas piores. Mas exatamente no dia 1º de novembro de 2024 eu percebi que eu cheguei no meu limite. Por quê? Eu estava trabalhando demais, num serviço longe de casa, andando a pé para chegar nesse serviço. Quando eu chegava lá, eu já estava cansada, e durante o dia todo ali trabalhando com criança, quem aqui é professora sabe muito bem o que eu estou falando, porque você entrar numa sala de aula com 20 crianças, 15, 20 crianças, 25 crianças, não é fácil, não é fácil, é uma profissão assim que eu vou te falar, exige muita, mas muita atenção da gente, exige ali um esforço físico, né, e eu ficava ali no berçário, cuidando, né, daquelas crianças. É um trabalho que eu sempre gostei, eu amo trabalhar com crianças, mas eu cheguei no meu limite porque eu estava me desgastando demais. Na minha casa eu não estava tendo paciência com ninguém, sabe, assim, qualquer coisa que as minhas filhas fossem falar comigo, até mesmo meu esposo que fosse falar algo comigo, eu já queria estourar, já queria explodir. Eu estava assim, sabe, aquela pessoa chata. E aí eu trabalhava de segunda a sexta, chegava em casa já à noite, eu não tinha mais paciência para ficar com a minha filha, eu não queria nem ouvir a voz da minha filha. E do esposo então, porque se a gente não quer ouvir a voz dos filhos, do esposo então, minha filha, ó, meu Deus do céu. E aí eu estava vivendo um caos. No sábado e no domingo, no final de semana, era casa para limpar, tanta coisa para fazer, roupa para lavar, não dava conta de fazer tudo. E aí na segunda-feira começava aquela rotina, tudo de novo. E detalhe, eu estava cansada, exausta e sem dinheiro,
sem dar atenção para minhas filhas, sem dar atenção para o meu esposo. E eu estava vivendo um caos, não estava assim adiantando de nada o meu trabalho, porque tudo que eu ganhava parecia que entrava num saco furado. Não conseguia resolver nada dos propósitos que a gente tinha em casa. E infeliz e insatisfeita, e eu percebi ali que eu estava aquela corrida de rato, sabe? Que você corre por uma coisa e aquela coisa parece que está mais distante, e eu não conseguia chegar em lugar nenhum. Então, no dia 1º de novembro, eu pedi as contas do serviço que eu estava e resolvi ficar em casa. Gente, na primeira semana eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei preocupada porque eu pensei, meu Deus, o que nós vamos fazer agora só com meu esposo trabalhando? Como que a gente vai dar conta de pagar contas, de fazer compra? Como que vai ser? E aí, durante o mês de novembro e dezembro, eu em casa, e aí eu comecei a orar, né? Comecei a ter uma vida mais íntima com Deus, comecei a colocar a leitura da palavra de Deus em dia, e aí as coisas começaram a mudar aqui em casa. A paz começou a voltar para casa. Detalhe, antes dessa tomada de decisão de sair do serviço, eu tive um sonho, e esse sonho ele mexeu muito comigo. Eu sonhei que a minha casa ela estava sendo destruída. No sonho, a minha casa ela estava declinando e ela ia cair todinha para um lado. E eu de fora da casa, eu olhava e ficava em pânico, porque eu via tudo desabando e eu não podia fazer nada. Eu apenas gritava, minha casa está caindo, alguém me ajuda, minha casa está caindo. E, gente, o sonho foi praticamente igual. Porque no dia 1º, como eu já falei para vocês, no dia 1º eu pedi as contas, e aí quando foi no dia 3 de novembro eu tive uma conversa séria com meu esposo. Eu estava decidida a colocar um ponto final, a acabar com o casamento, a acabar com tudo. Eu estava com a cabeça cheia, estava aflita, sem direção e sem solução. E aí, no dia 3, eu conversei com ele, e aí eu ia tomar a decisão para a gente se separar, para a gente se divorciar. Mas Deus ele é tão bom, Deus ele é tão perfeito, que Ele trabalha nos detalhes e Ele age na hora certa. E aí a minha família me aconselhou não tomar essa decisão de imediato, para pensar, né? E aí Deus trabalhou aqui durante uma semana. Eu conversei com meu esposo novamente e a gente resolveu dar mais uma chance para o nosso casamento. E de lá para cá as coisas, graças a Deus, está mudando. Por que eu estou contando tudo isso para você aqui? Porque na minha cabeça eu pensava assim, que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que dar o melhor de mim ali fora, né, no serviço, porque eu ia ter as coisas, porque eu ia conseguir adquirir as coisas. Mas foi exatamente ao contrário. Durante o tempo que eu trabalhei fora, eu não consegui adquirir nada. E a partir do momento em que eu voltei para minha casa, em que eu comecei a dedicar a minha família, Deus começou a abrir as portas. Meu esposo trabalha, né, graças a Deus, e ele consegue manter a nossa casa, a nossa despesa. E eu estou cuidando da minha família, cuidando da minha casa, e eu aprendi que para a gente ter sucesso, para a gente ter paz, para a gente ter a verdadeira felicidade, não é necessário a gente correr igual uma louca, correr desesperadamente atrás de um emprego, atrás de um trabalho, para conseguir aquilo que precisa. Lógico que
Cada pessoa sabe das suas necessidades. E eu não estou falando aqui para você largar seu emprego hoje e passar a ficar na sua casa. Mas comigo foi necessário isso. Comigo foi necessário tomar uma decisão e cuidar da minha família. Eu não estava cuidando do meu esposo, eu não estava cuidando das minhas filhas e não estava cuidando da minha casa. Tudo que eu fazia era pela metade, era sem vontade, meu coração não estava. Eu achava uma carga tão pesada ter que limpar a casa, ter que lavar uma roupa, ter que cozinhar. E hoje eu estou amando tudo isso. Hoje eu amo ficar na minha casa, hoje eu amo receber a minha filha quando ela chega da escola, hoje eu amo cuidar do meu esposo, cuidar das coisas dele, cuidar das minhas tarefas em casa. Então, mãe, que você talvez está aqui e pensando, né, que você já não sabe o que fazer. Às vezes dá vontade de desistir dos filhos. Quantas vezes a gente está ali aconselhando o nosso filho e a gente pede para eles fazer algo e eles não fazem. A gente precisa insistir tanto para eles fazerem assim, uma coisa básica, escovar os dentes. Tem hora que cansa porque você fica, né, várias vezes repetindo a mesma coisa. E eu sei que quando chega o final do dia, nós mães estamos exaustas. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui hoje é que a minha experiência foi eu voltar para minha família, voltar para minha casa. E eu aprendi que nós, obedecendo princípios, não é necessário tanta correria, tanta loucura para a gente adquirir as outras coisas. Se a gente obedecer o que Deus manda, o que Deus pede para nós, a nossa correria ela é invertida em paz. Então hoje eu consigo trabalhar de casa, estou entrando aí no mercado digital, que dá o conforto, né, da gente trabalhar em casa. Ainda não tenho retorno como eu gostaria de ter, porque estou aprendendo ainda. É uma área que exige estudos, né, para a gente conseguir ter aí o retorno que a gente deseja. Mas esse tempo que eu estou trabalhando de casa não rouba o tempo que eu preciso dedicar à minha família. E isso é muito importante. E a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. E na minha opinião, no meu ponto de vista, o Deus desse século é o tempo, é a correria. Quantas pessoas estão na correria para conseguir coisas? E aí, durante esse tempo que você corre tanto para conseguir algo financeiro, algo material, você perde de conviver com a sua família, você perde de cuidar dos seus filhos, você perde de cuidar de quem você mais ama. A correria hoje está tão séria, tão grande, que tem pais que já procuram escola que atende até no período de férias, deixa os filhos no período de férias na escola. Não tem mais aquele compromisso, aquele vínculo com a família. É cada um por si e Deus por todos. E não é assim que funciona. Nossos filhos dependem da gente. Nossos filhos dependem de nós e eles não vão entender se nós estamos nessa correria louca para conseguir as coisas. Eles não vão entender. E depois eles vão cobrar da gente, né? Eles vão cobrar esse tempo que a gente não deu. E talvez essa cobrança não vai ser em palavras, não vai ser verbalmente, eles dizendo: olha, mãe, por que você não me deu atenção na infância? Mãe, por que você não ficou comigo? Não é assim que eles vão cobrar. A cobrança dos nossos filhos, quando a gente não dá a atenção para eles, essa cobrança vem em forma de rebeldia. Nossos filhos ficam rebeldes, não obedecem comandos de ninguém, não atendem ninguém, não respeitam ninguém. E aí isso vira um caso muito sério.
Então, por que eu trouxe aqui essa palavra hoje, esse testemunho hoje para você? Porque talvez você não precisa correr tanto. Talvez você precisa parar um pouco, desacelerar um pouco. Talvez você precisa cuidar mais da tua família. Talvez você precisa se dedicar mais da tua família. Eu sei que o conforto, né? A gente trabalhar e ter o conforto do dinheiro para tudo que a gente quiser comprar, a gente conseguir, é muito bom. Só que tem gente que é o mesmo caso que eu, né? De correr, de trabalhar tanto e não ter nada. Então, se você está nessa corrida louca para adquirir alguma coisa e não está conseguindo, está apenas se distanciando da tua família, está apenas entregando o resto de você para a tua família, é hora de você refletir, é hora de você pensar se realmente está valendo a pena esse teu esforço, essa tua correria. Então, a minha mensagem hoje para você: converse com você mesmo e veja se essa correria que você está tendo é realmente necessária. Converse com Deus, porque só Deus pode abrir nossos olhos e mostrar o que a gente realmente precisa fazer. No meu ponto de vista, no meu olhar natural, eu não conseguia ver isso. Foi quando eu comecei a ter uma vida íntima com Deus, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a ler a palavra, a me relacionar de verdade com Deus, foi que Ele me mostrou isso. De que não era necessário eu me desgastar tanto para ter o que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho tudo o que eu quero, não estou ainda no patamar que eu almejo chegar, porque eu sei que Deus tem coisas maiores para mim e eu tenho muitas coisas para conquistar. Mas não é no meu braço, não é na força do meu braço, é na obediência ao Senhor que Ele vai me fazer chegar em lugares altos. Então, a minha mensagem para você hoje é: mamãe, descansa. Mamãe, dê mais atenção para os seus filhos. Se conecte mais com teus filhos. Ore e peça a Deus para Ele te mostrar o que você precisa fazer. A Bíblia fala, né, Salmos não, é em Provérbios que está escrito isso. Provérbios capítulo 14. Dê aqui a palavra porque ela é muito importante na nossa vida. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 14 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Essa missão de edificar a casa, essa missão de deixar o nosso lar aconchegante, agradável, é nossa. Nós temos essa missão de fazer com que o nosso lar seja um ambiente agradável, um ambiente em que nossos filhos, nosso esposo queira voltar. E muitas vezes a gente está igual aquela mulher irritante, que grita o tempo todo, que está exausta, que está cansada e que todo mundo quer fugir de perto dela porque não suporta mais ela. Então, minha amiga, minha linda, respire, ore, peça para que Deus venha te dar orientação. Peça que o Senhor venha te mostrar aonde você precisa ser direcionada novamente. Eu acredito que Deus está nos chamando, nos convocando para que a gente tome a nossa verdadeira missão, que é cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Amém? Que Deus abençoe você, que você receba o descanso do Senhor, que você se sinta aliviada na presença de Deus. E eu peço que você compartilhe esse vídeo para aquelas mães que precisam ouvir isso. Compartilhe esse vídeo para que elas possam entender que não é na nossa força, não é na força do nosso braço que a gente vai vencer essas guerras. É na força do Senhor. E o Senhor, Ele tem tantas estratégias maravilhosas para nos abençoar. Eu acredito muito no poder do Senhor, que Deus Ele faz o extraordinário para nós.
E eu estou colhendo o fruto da obediência. Quando a gente começa a obedecer o Senhor, Deus, Ele abre portas onde não tem portas. A obediência é algo extraordinário. A obediência nos faz chegar mais rápido no nosso objetivo. Muito mais do que às vezes o nosso esforço, a nossa correria não consegue levar a gente no lugar que precisa. Mas a nossa obediência, ela faz com que a gente chegue no lugar desejado. Que Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus.